Olá, eu sou Jaque Galuban, eu sou servidora pública, eu sou professora, eu sou advogada e eu faço mentoria e consultoria para concursos públicos e para a OAB. E hoje eu vou trazer para vocês uma pequena análise do edital da Receita Federal que foi publicado hoje, 5 de novembro de 2022, e também umas dicas de como você pode se preparar da melhor maneira para esse edital. Então já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, não esquece de ativar as notificações e também para você me seguir no Instagram, onde eu tenho disponibilizado muitas e muitas dicas para vocês. Tenho conversado bastante com vocês por lá, que é um canal mais fácil da gente conversar. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar essa análise, ok? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá. Como informações gerais, a gente tem aqui, como vocês podem estar vendo, as inscrições das 16 horas do dia 12 de dezembro até as 16 horas do dia 19 de janeiro de 2023. O valor da taxa é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115 para o cargo de analista tributário. Seguindo aqui, a gente vê que a data de isenção da taxa é de 12 a 19 de dezembro e o pagamento da taxa é até o dia 20 de janeiro. E a data da prova, data provável da prova, 19 de março de 2023. Vamos seguir aqui. O quantitativo de vagas para o cargo de auditor fiscal, nós temos 230 vagas e analista tributário, nós temos 469. Temos para auditor fiscal uma remuneração que chega a 21 mil, 21.029, sabendo que existem outros benefícios, tá? Os requisitos é curso superior e qualquer nível superior, qualquer graduação. Analista tributário é uma remuneração de R$ 11.684,39 e o requisito também é nível superior, qualquer curso de nível superior. Nós temos aqui as fases da prova, O concurso vão ter duas fases, A primeira fase vão ter duas etapas. A primeira etapa dividida em 3 fases e a segunda etapa que apenas uma fase. E vamos lá com relação à primeira etapa. A primeira fase da primeira etapa é a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase, a prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira fase da primeira etapa é a pesquisa da vida pregressa, de caráter apenas eliminatório. Em seguida, a gente tem a segunda etapa, que é o curso de formação profissional e também é de caráter apenas eliminatório. A prova objetiva, ela vai ser aplicada em 2 turnos, de manhã e à tarde. De manhã, os conhecimentos básicos e à tarde, os conhecimentos específicos, isso para ambos os cargos, tá? A prova vai ser pela manhã de 8 a meio-dia e 30 e à tarde de 15 às 19h30, ambos os períodos com 4 horas e meia de prova. Então, é importante já treinar para administrar bem esse tempo. Então, vamos lá. Com relação às provas agora, com relação às provas e os conteúdos, nós temos que são 140 questões para ambos os cargos e vai ser considerado aprovado na prova objetiva o candidato que cumulativamente. Então, você tem que obter 50% de acertos em conhecimentos básicos na prova da manhã e 50% de acertos em conhecimentos específicos na prova da tarde. E você não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Ou seja, não tem um número mínimo de acertos por prova, por disciplina, mas você não pode zerar. De qualquer maneira, é melhor assim, Então, vamos lá. Na manhã, aqui para auditor fiscal, tá? Nós temos língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, estatística, economia e finanças, administração geral, administração pública, auditoria, contabilidade geral e pública e fluência em dados. Na parte da tarde, nós temos direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, uma novidade aí, Direito tributário, legislação tributária e legislação aduaneira. Lembrando que esse número aí ao lado, como vocês podem ver, é o número de questões em prova, ok? Então, para analista tributário,
Na manhã nós temos língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, estatística, administração geral e pública, influência de dados de manhã de conteúdos básicos. E à tarde a gente tem direito constitucional, administrativo, direito tributário, legislação tributária e legislação aduaneira. No período da tarde com os conhecimentos específicos, certo? A prova discursiva vai ser, no caso de auditor fiscal, 2 questões e no caso de analista tributário, 1 questão discursiva, valendo 30 pontos cada, ok? Ambas baseadas no conteúdo de conhecimentos específicos, tá? Ainda com relação às provas discursivas, vão ser corrigidas 3 vezes o número de vagas para cada cargo. Então, vamos lá. Auditor fiscal, de ampla concorrência, até 516 e, lógico, reconsiderando todos que empatarem nessa mesma posição. Desculpem. Pessoa com deficiência, 36 e negro, 138. O analista, 1.053 na ampla concorrência, 72 pessoa com deficiência e negros 282. Antes da gente passar aqui para as dicas, eu quero trazer também alguns incentivos para vocês, né? Que os ocupantes dos cargos não têm apenas aquela remuneração, né? O cargo ainda oferece algumas vantagens, né? Dentre elas, a gente tem R$ 101,56 referente ao plano de saúde, e isso, nossa gente, minha câmera tá torta, para cada dependente, 351 referente ao auxílio pré-escolar, né, se você tem algum dependente desde o nascimento até os 6 anos de idade, e você ainda pode receber um adicional por trabalhar nas fronteiras ou nos aeroportos, nessas partes mais consideradas de periculosidade, em torno de entre R$ 1.500 e R$ 2.000 a mais apenas por trabalhar nessas localidades, ok? Então agora vamos passar para essa parte bem interessante, que é como estudar, como se preparar para essa prova. Se você não é uma pessoa que já vem estudando há algum tempo, obviamente se torna mais difícil. Não impossível, mas bem mais difícil do que uma pessoa que já vem se preparando para esse concurso especificamente. No entanto, todo mundo, quem já está estudando, quem vai começar a estudar, tem que sempre levar em consideração algumas coisas. O mais importante que é para a prova, né? Aquilo que é mais importante para a prova. Você tem que considerar, você tem que se conhecer para você saber as suas fraquezas, isso a nível de disciplina, tá, gente? Suas fraquezas e as suas fortalezas. O tempo de estudo que você tem disponível, né? Daqui até o dia da prova. E o quantitativo de dias até a prova, isso eu posso te falar, começando amanhã e um dia antes da prova, dá 102 dias corridos, ok? Uma pergunta que todo mundo sempre faz é: Jaque, eu tenho que fechar o edital? Bem, esse é um edital que realmente não tem como fechar ele nesse tempo, né? Mesmo que você tenha, vamos dizer assim, 8 horas diárias, vai ficar um pouco difícil você fechar esse edital. No entanto, a gente se apega nesses momentos assim a fazer um estudo mais estratégico, voltado às disciplinas com maior importância, já que todas têm o mesmo peso, né? Então a gente não se preocupa com isso. As disciplinas que têm maior importância, as disciplinas que têm maior probabilidade de constar na sua prova, né? Fazendo uma análise estatística tanto por banca como por conteúdo, isso é muito importante que seja feito. É importante que você faça essa estatística antes de começar a estudar, antes de sentar mesmo para estudar. É importante ter o edital verticalizado até para que você possa já marcar, se você é uma pessoa que vem estudando, para você saber aquilo que você já estudou, para você fazer uma avaliação, né? Aquilo que você já estudou, qual é o seu percentual de acerto nessa disciplina, porque todos esses fatores vão definir o tempo que você vai dedicar a cada uma das disciplinas. Se é uma disciplina que você já está ali na casa de 80%, 90%, você vai se dedicar um pouco menos. Se é uma disciplina que você tem acertado pouco, você vai se dedicar um pouco mais, levando em consideração também a relevância dela dentro da prova. Como você não pode zerar em nenhuma prova, todas as disciplinas têm um grau de importância grande, mas obviamente algumas têm um grau de importância maior. Eu fiz uma análise aqui, eu vou colocar aqui para vocês essa análise, baseado em alguns fatores para que vocês possam entender um pouco melhor como a gente pode se avaliar e avaliar a prova. Como vocês podem observar,
tabela que eu fiz aqui no Excel, ela dá aqui o número de questões, na segunda aqui a porcentagem desse número de questões com relação ao total da prova, o número de PDFs que eu peguei aqui, eu peguei com base nos cursos que têm renome no mercado. Com exceção aqui de direito previdenciário, que foi uma suposição, porque os cursos não disponibilizaram ainda essa disciplina, tá? Meio ainda sem se saber quantos PDFs se vai ter nessa disciplina. Muito bem, no final eu coloquei essa última tabela para você entender o custo-benefício entre a razão do número de questões em prova relativa ao número de PDFs que você precisa estudar para ter um bom desempenho nessa matéria, nessa disciplina. Como você pode observar, algumas disciplinas aqui se destacam, né? Por exemplo, a legislação aduaneira, né? Que dá 1,33, é um custo-benefício excelente, porque você tem 12 questões na prova e apenas 9 PDFs para estudar. Não que 9 PDFs seja pouco, mas com relação ao número de questão, é um custo-benefício excelente. Você tem aqui língua inglesa, que também tem um custo-benefício bom. Como o número de questões aqui é muito semelhante, você vai ver que as porcentagens ficam muito próximas, né? Mas você pode começar colocando um olhar estatisticamente para esses que têm o custo-benefício melhor de se estudar e que tem muita importância, aquilo que é conhecimento básico, que é conhecimento específico. Por quê? Porque o conhecimento específico vai ser matéria da sua discursiva. Então, querendo ou não, ele tem uma importância maior do que os conhecimentos básicos, entendeu? Além dessa estatística que eu fiz aqui para você entender o custo-benefício, é importante também que seja feita uma estatística daquilo que mais cai em prova, como eu falei anteriormente. Veja bem, não que você deva estudar sempre só aquele conteúdo que mais cai, mas é que você vai dar uma importância maior, você vai dar uma prioridade maior e você vai dar um número de horas maior, certo? E o que sobrar de tempo, você vai incluindo as outras disciplinas. Por quê? Porque não tem condições, como eu falei, de fechar o edital se você está começando a estudar agora, né? Se você já vem estudando há um tempo, aí sim você pode dar seguimento apenas naquilo que você ainda não viu. Lembrando que os conhecimentos específicos serão matérias de 2 questões discursivas para o auditor e uma para o analista. Então, essas matérias têm uma relevância maior no seu estudo. Então, vamos aqui recapitular para que você possa montar um planejamento de estudo que seja realmente eficiente para você. Em primeiro lugar, você tem que saber, né, se você já vem estudando há um tempo ou se você está começando agora. Por quê? Porque você precisa saber aquilo que você, as suas fraquezas e as suas fortalezas, ou seja, aquela disciplina que você é muito bom e aquela que você não é tão bom assim. Por quê? Se ela tem uma relevância, por exemplo, se ela é de conhecimento específico e você ainda não está muito bom, ela é uma fraqueza, você precisa dar prioridade a essa disciplina e precisa dar um número de horas maior também para essa disciplina, né? Segundo ponto, estudar mais de 1h30 por disciplina é perder um pouquinho de tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma janela muito curta de concentração e a gente tem que aproveitar essa janela de concentração. As disciplinas, porque cada vez que você muda a disciplina, você renova o interesse do seu cérebro. Então, você abre de novo aquela janela de concentração. Então, é importante você dividir as disciplinas ao longo do dia ou ao longo do período que você tem para estudar, a quantidade de horas que você tem para estudar. Lembrando que não dá para abrir mão do sono, tá? Do descanso, da atividade física, porque realmente isso vai ter um impacto no seu estudo. Então, eu não aconselho você abrir mão disso. E é importante você fazer esse cronômetro, esse cronograma de acordo com esse tempo que você tem, pensando em todas as possibilidades, pensando nas disciplinas principais, naquilo que você tem dificuldade. Olha essa tabelinha aqui do custo-benefício e vê o que é melhor dar prioridade nesse momento de estudo.
Lembre-se que você tem algumas coisas que você precisa fazer, dividir o seu tempo de estudo. Você tem ali o estudo teórico, você precisa resolver bastante questões, você tem o estudo da lei seca e da jurisprudência, que é importante. Então, você precisa dividir o seu tempo dentro de todo esse espectro que o edital vai te cobrar. E para isso, você precisa realmente se organizar. Não atropele a organização, porque se você atropela a organização, você acaba prejudicando seus estudos. Você não está ganhando nada em não se organizar, né? Então, procure um ambiente de estudo em silêncio, procure um horário em que você é mais produtivo, se assim você pode escolher, né? Eu não sei qual é a sua rotina. E procure observar todos esses outros detalhes para que você possa montar um cronograma efetivo. Antes de terminar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, né, para que você deixe o seu comentário aqui, ative as notificações, que você possa me seguir aqui no Instagram, né, se você quiser entrar lá em contato comigo. Eu tô com consultoria e mentoria aberta para a Receita Federal, então se você se interessar, entre em contato comigo por lá para a gente ver o que pode fazer para te ajudar nesse concurso, ok? Então, boa sorte, sucesso e até o próximo vídeo.